Senado discute neste momento a PEC para turbinar salário de juízes e promotores. E você vai ver também. Presidente Lula nega a crise com o Congresso. Não acho que a gente tenha problema no Congresso. Há situações que são, sabe, as coisas normais da política. Quarta onda de calor do ano terá temperaturas de até 35 graus. 10 pessoas morrem após colisão de helicópteros na Malásia. E ainda, cão morre após companhia aérea mandar o animal para o destino errado. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo, nós estamos ao vivo. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E olha só, vamos começar então com uma notícia quente. O plenário do Senado discute neste momento a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que aumenta os salários dos juízes, promotores e outros servidores do Poder Judiciário, também chamada PEC do quinquênio. Vamos então ver imagens ao vivo de Brasília. A proposta foi apresentada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e concede um aumento salarial de 5% a cada 5 anos de serviço para membros do Judiciário e do Ministério Público. A proposta já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Mas os aliados do presidente do Senado acreditam que ela não será aprovada em plenário. Um parecer feito pela Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado aponta que a PEC teria impacto severo nas contas públicas e poderia comprometer a prestação de serviços públicos. Segundo o parecer, os gastos totais da medida entre os anos de 2024 e 2026 chegariam a 82 bilhões de reais. É um assunto que interessa para todo mundo. E para falar mais sobre isso, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o advogado tributarista Carlos Schenato. Boa noite, doutor Carlos. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal das 18h30. Uma boa noite, Kleber. Um prazer estar com vocês e com os telespectadores. Pois é, doutor. O orçamento público comporta esse aumento. A gente viu aí o parecer da consultoria do Senado, que indicou que em 2 anos, ou pouco mais disso, seriam gastos cerca de 82 bilhões de reais para custear esse aumento. Então, os cofres públicos comportam esse valor? A questão do orçamento é uma questão já de muitos anos. Essa PEC ela vem no sentido de reavivar uma outra proposta que já existia desde 2013, com um mérito muito parecido. E o Brasil fechou o ano de 2023 com um déficit primário de quase 256 bilhões de reais. A estimativa desta PEC, que inicialmente seria de 32 bilhões, sofreu uma grande alteração por conta de pelo menos 39 emendas propostas, que estenderam a abrangência desses benefícios para além do Poder Judiciário e do Ministério Público, para a Advocacia Pública, Banco da União, Distrito Federal e outros estados, o que aumentou significativamente a estimativa para 80 e poucos bilhões de reais. De certa forma, compromete o déficit primário e a estimativa é que isso aumente e contribua para uma situação já de prejuízo existente. Correto. E por tudo isso que o senhor acabou de falar, a pressão da opinião pública também é grande. Aliados do próprio presidente do Senado acreditam que a proposta não vai passar. Qual é a sua projeção para essa votação, para esse debate que está sendo feito no Senado? Estamos acompanhando ao vivo os debates no plenário. Como mencionado anteriormente, essa matéria já vem sendo objeto de discussão desde 2013 e a expectativa é que a opinião pública, de fato, pese o suficiente para que a proposta não seja aprovada no plenário, principalmente a PEC como um todo.
e exige um ritmo muito mais exigente de ser aprovada por 2 vezes, 2 turnos na Casa do Senado e, posteriormente, em 2 turnos na Câmara dos Deputados. Então, a previsão é que, de fato, a PEC ela não prevaleça, pelo menos no texto que está sendo proposto. Tá certo, então. Nós acabamos de conversar com o advogado tributarista Carlos Schenato. Doutor, muito obrigado pela sua participação e por essa avaliação que acrescenta muito para os nossos telespectadores. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos. Grande abraço. Olha só, o governo federal estima que a invasão ao Sistema Integrado de Administração Financeira, SIAF, pode ter causado um prejuízo de cerca de 3,5 milhões de reais, a partir de operações irregulares e também de pagamentos. A apuração até agora aponta que ao menos 16 senhas de servidores foram utilizadas indevidamente para acesso à plataforma de pagamentos do governo. Também foram identificados mais de 200 credores alvos de tentativa de pagamentos indevidos. As invasões começaram a ser identificadas a partir do dia 5 de abril. E há cerca de 15 dias, a Polícia Federal abriu inquérito para apurar o caso. Para fazer a operação de pagamento, são necessários 3 servidores com acesso ao SIAF. Um responsável pelo pedido, outro que faz uma autorização no meio do processo e ainda um último que dá a aprovação final. O governo concluiu que em cada fraude houve a invasão de senhas de pelo menos 3 pessoas. Integrantes da administração federal afirmam que após a identificação das invasões, uma das medidas foi a exigência do certificado digital para liberação de pagamentos. Com a mudança, foi criada mais uma barreira contra as fraudes. Olha, e nesta terça-feira, durante café da manhã com jornalistas em Brasília, o presidente Lula negou que o governo tenha problemas de articulação política no Congresso Nacional. Apesar de os próprios parlamentares apontarem nos últimos meses dificuldades na negociação em projetos de grande repercussão na sociedade, como, por exemplo, o texto que restringe as saidinhas de presos e a pressão pela aprovação de pautas-bomba, como a PEC do quinquênio, que pode gerar custos adicionais ao orçamento da União de até 82 bilhões de reais nos próximos 3 anos, Lula contestou a existência de uma crise entre os poderes executivo e legislativo. Eu, sinceramente, não acho que a gente tenha problema no Congresso. A gente tem as situações que são, sabe, as coisas normais da política. A briga é o normal da divergência política no Congresso Nacional, que tem vários partidos políticos, que tem programa diferente, e a coisa é mais normal que quando você dê entrada com um projeto de lei, com uma medida provisória, tenha gente que queira incluir alguma coisa ou tirar alguma coisa. Lula afirmou ainda que há muita tranquilidade na relação com o Congresso Nacional e previu placares vitoriosos para as próximas votações. Durante o encontro com a imprensa, o presidente lembrou das aprovações da PEC da transição, ainda em 2022, e a reforma tributária no fim do ano passado. Mas ele evitou comentar a reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira, realizada fora da agenda oficial das duas autoridades no último domingo. Se eu fizesse uma reunião com o Lira e eu quisesse que a imprensa soubesse, eu falaria para a imprensa: quando eu fizer a reunião com o Lira, eu converso com vocês o assunto e o resultado da nossa conversa. Nesta semana, Lula deve se reunir com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A data não foi divulgada e deve ocorrer fora das agendas oficiais. O chefe do executivo também negou uma possível reforma ministerial. E o time está jogando, e está jogando do jeito que eu acho que deve jogar. Portanto, não existe nenhuma previsão de reforma ministerial na minha cabeça nesse instante. A única coisa que existe na minha cabeça é que esse país tem que dar certo, porque o povo brasileiro precisa disso. Eu mudo de assunto agora para falar que em pouco menos de 4 meses, o ano de 2024 já chega à 4ª onda de calor. E o fenômeno climático deve se estender até a próxima semana, segundo a Climatempo. As temperaturas podem alcançar, olha só, 35 graus.
De acordo com as previsões da Climatempo, a quarta onda de calor de 2024 deve elevar as temperaturas para acima da média até 2 de maio no centro-sul do país. O fenômeno é resultado da atuação de uma área de alta pressão na parte média da atmosfera, que age como uma barreira, mantendo o ar seco e quente. Os termômetros devem registrar as maiores marcas na região central e oeste do estado de São Paulo, noroeste do Paraná, Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro e sul de Goiás. Nesses locais, as temperaturas devem atingir ou superar os 35 graus. Essa situação vai impedir a chegada de frentes frias ao centro-oeste e sudeste do país, mantendo o tempo seco e o calor intenso. Já em localidades de Minas Gerais, leste de São Paulo, Goiás e Distrito Federal, as temperaturas mínimas podem ser mais baixas devido à presença de ar seco. Há preocupação também com a baixa umidade do ar, que afeta a saúde e aumenta o desconforto nas pessoas que têm problemas respiratórios. O índice ficará abaixo de 30%, ou seja, em situação de emergência, em regiões de São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Mato Grosso. E veja a seguir, 10 pessoas morrem após colisão de helicópteros. E ainda, cão morre após companhia aérea mandar o animal para o destino errado. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, 2 helicópteros da Marinha da Malásia colidiram no ar durante um ensaio para um desfile naval nesta terça-feira. E todos os 10 tripulantes que estavam a bordo morreram. Veja agora as imagens impressionantes. O incidente aconteceu na base naval de Lumuti, no estado de Perak, no oeste do país. Todas as vítimas foram confirmadas como mortas no local e enviadas ao hospital militar da base naval para identificação. Um vídeo que circulou na mídia local mostra vários helicópteros voando em formação, quando o rotor de um dos helicópteros bate no outro, e em seguida ambas as aeronaves caem no solo. A polícia local confirmou que a filmagem era genuína. O Ministério da Defesa do país informou que as aeronaves eram um helicóptero de operações marítimas e um helicóptero militar. Eles estavam ensaiando para um desfile comemorativo do aniversário da Marinha Real da Malásia, que será realizado no sábado. Todas as vítimas tinham menos de 40 anos. E terça-feira, como você já está acostumado, é dia de Minuto Pet, aqui no Jornal das 18h30, com ela, Caroline Povoleri. Carol, e a gente pôde perceber aí que a vinheta hoje está sem som. E o motivo que, infelizmente, o assunto que a gente vai abordar hoje não é nada feliz, muito pelo contrário, é bastante triste, não é, Carol? É isso mesmo, Kleber. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. Uma notícia terrível aí no dia de hoje, né, que todos os tutores de pets temem receber. O cãozinho Joca, de apenas 5 anos de idade, morreu ontem durante um voo da GoLog, que é uma empresa da companhia Gol. O pet havia sido atestado pelo veterinário de que aguentaria uma viagem de até 2 horas e meia, mas acabou viajando quase 8 horas. E o motivo é revoltante, Kleber, por causa de um erro da companhia no destino final. O voo com a família de Joca saiu de São Paulo para Sinop, no Mato Grosso, mas o cachorro foi alocado em outro voo com destino a Fortaleza, no Ceará, com uma duração de 3 horas e meia. Ao perceberem o erro, a Gol retornou o pet para São Paulo depois de cerca de 1 hora e meia, esperando pelo próximo voo na pista do aeroporto de Fortaleza, debaixo de um calor de cerca de 36 graus. 3 horas e meia depois, na chegada aqui a São Paulo, o reencontro triste com o seu dono, João Fantasini. Quem vai contar melhor essa história é o nosso repórter Fernando Jesus. O animal acabou sendo mandado de volta para Guarulhos. E quando o tutor chegou para encontrá-lo, o animal já estava morto. A família diz que o Golden Retriever, chamado Joca, não recebeu os cuidados necessários da empresa.
Esse vídeo mostra o cachorro bebendo água em uma garrafa de plástico através das grades do canil. Isso aconteceu quando ele ainda estava no terminal aéreo de Fortaleza. Após desembarcar em Sinop, o tutor de Joca, João Fantasini, aguardava que o cachorro fosse entregue para ele. No entanto, soube que o animal tinha sido levado para o destino errado. João acabou voltando para São Paulo para receber o animal. Quando o tutor chegou para encontrá-lo, o cão estava morto. A companhia aérea, por sua vez, afirmou que acompanhou o animal durante todo o trajeto. Pois é, Kleber, como a gente acabou de ver também, né, a nota que a Gol classificou como falha operacional e comunicou que a morte do Joca aconteceu já aqui em São Paulo. Ela será investigada por maus tratos. A causa da morte é investigada como parada cardiorrespiratória a ser esclarecida. E, Carol, o fato é que casos como esses têm acontecido, infelizmente, não é, Carol? É, Kleber, em 2021, uma cachorrinha ficou por 45 dias sumida, né? Depois que o aeroporto de Guarulhos teve uma escala entre Recife e Florianópolis. Depois de encontrada, ela foi internada para tratar problemas sérios de desnutrição. Na época, a Gol justificou que Pandora roeu a caixa de transporte e, por isso, desapareceu no Terminal 3. O tutor ingressou com uma ação na Justiça pedindo indenização de mais de R$320 mil à companhia aérea pelo extravio do animal. A advogada da família de Pandora está aqui conosco hoje para falar sobre este caso mais recente. Boa noite, doutora Antília Reis. Seja bem-vinda. Boa noite, é um prazer. Muito obrigada pela voz. Doutora, como nós acabamos de mostrar, a senhora já tem experiências em ocorrências envolvendo animais e companhias aéreas, né? Eu peço que a senhora primeiro faça uma avaliação neste caso recente do Joca. É uma tragédia anunciada, infelizmente. Não tem só o caso da Pandora, tem o caso do Gordo, que é um gato que saiu de Salvador e foi entregue apenas a caixa na Argentina. É uma tragédia anunciada, animal não é carga, animal não pode ser despachado, não pode viajar como mercadoria. A aeronave não tem estrutura para ter um animal senescente, não tem ventilação adequada, o animal fica confinado e fadado a morrer. É uma tragédia anunciada, infelizmente. Doutora, eu acho que a senhora falou uma frase que resume bem a situação. Animal não é carga. Então eu peço que a senhora oriente as pessoas que nos assistem. Quais os cuidados que a senhora indica quando uma pessoa for contratar um serviço aéreo para transportar pets? A primeira coisa é não aceitar de forma nenhuma que o animal vá no porão, no bagageiro, porque não há condição nenhuma desse animal fazer viagens longas. Mais de 1 hora já é perigoso, ainda mais animais braquicefálicos, animais como o Golden. Então, você tem que exigir que a companhia aérea aceite o animal na cabine. O valor é muito próximo do que é cobrado para ficar no porão e para ir na cabine. O que você precisa ter além dos documentos normais de saúde do animal, é você demonstrar que esse animal não vai causar risco para os demais passageiros, como temperamento, né? O animal seja adestrado, temperamento, não vai atacar ninguém, animal de porte grande, se coloque uma focinheira e ele vá no chão, na cabine com o dono. Não se pode aceitar que animal seja transportado como carga. Infelizmente, já que o caso da Pandora caiu no esquecimento, ainda nem foi julgado, nós temos que fazer que esse caso do Joca não faça com que novos gordos, novos Jocas faleçam. Então, muito obrigado por esse espaço, porque nós temos que exigir que a ANAC regulamente o voo desses animais. Hoje em dia não tem regulamentação. Cada companhia aérea emite o critério que bem entender. Então, fica uma bagunça, as pessoas ficam sem saber como agir e acaba acontecendo essa tragédia anunciada. Doutora, a senhora tocou em outro ponto muito importante, que é a falta de regulamentação. E é importante a gente lembrar que não é um serviço barato, é caro pagar para um animal viajar de avião. Nesse serviço, quando a pessoa contrata, há previsão de um seguro? Infelizmente, não. Eles tratam realmente como uma mercadoria, Werneck.
infelizmente. E você falou uma coisa muito séria, a diferença é mínima do animal embarcar como uma mercadoria e ele na cabine, é mínima, e não atrapalha, porque ele vai embaixo ali como se fosse no seu pé, né? Tem animais que eles compram a cadeira ao lado, a poltrona ao lado. O importante é dizer que as aeronaves não foram construídas para ter animais lá no porão. Ali é carga. Então, eles não têm como respirar. Esse Joca deve ter tido uma morte agonizante, porque ele estava num calor, dentro de uma casinha, sem poder respirar. Né? Quando você está ali esperando para embarcar, e você sente o arzinho condicionado, lá embaixo não tem ar-condicionado, gente. Lá embaixo não tem ventilação. É fechado. Então, infelizmente, é uma tragédia anunciada e nós temos que exigir que esse caso, de uma vez por todas, force a ANAC para a ANAC regulamentar o transporte aéreo de animais, não como carga. É isso mesmo, doutora. Obrigada demais pelo seu esclarecimento, né? Que a gente peça aí que Deus também ilumine e dê paz para essa família que perdeu hoje o Joca e, no caso de 2 aninhos atrás, foi a Pandora, né? Então, a gente espera que tanto o caso da Pandora seja resolvido e para a família do Joca fica aqui os nossos sentimentos e que logo a companhia possa se restituir disso aí e resolver da melhor forma, né? A vida não volta, mas que fique aí o caso e o esclarecimento para os demais pets aí que venham viajar. Obrigada pela sua participação, doutora. Boa noite. É isso aí, Kleber. Eu volto com você aí no estúdio e, infelizmente, hoje a notícia não foi tão boa. Muito obrigado, Carol. Olha só, vamos mudar de assunto agora para falar que a mais recente edição do Relatório Mundial da Felicidade revela que o índice entre os jovens aumentou em alguns países. Acompanhe. Segundo a pesquisa, os países escandinavos como a Finlândia, Dinamarca, Islândia e Suécia continuam no topo da lista. Até aí, nada de novo. Mas um grupo de países tem subido no ranking de forma constante. Nos últimos 3 anos, países da Europa Central e Oriental ultrapassaram algumas nações da Europa Ocidental na lista geral da felicidade. Em 2024, a República Tcheca e a Lituânia chegaram pela primeira vez ao top 20, em 18º e 19º lugares, respectivamente. A Lituânia, por exemplo, ocupa o primeiro lugar no ranking de felicidade entre os jovens. O estudo revela que o crescimento econômico e o investimento em infraestrutura contribuíram para a melhoria do índice no país. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Ótima noite e até amanhã.